Boa tarde a todos, que a paz de Deus esteja sobre nossas vidas. Atos 3, 1 diz o seguinte: Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenha prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Amém. Bem, aqui Pedro e João, como de costume, eles foram ao templo para fazer a oração às 3 horas da tarde. E ali, todos os dias praticamente era posto esse aleijado. Por quê, né? Porque todo mundo sabe que os homens na época, eles serviam para quê, né? Para o exército, ou para um trabalho muito... aquele que mantia a casa, né? E a esses que eram aleijados, cegos, que tinham alguma deficiência, para eles, né? Para essas pessoas aí, na época, enfim, eles não tinham nenhum valor. Pra quê, né? Uma pessoa com deficiência fazer o quê? Então a única coisa que eles faziam, né, para poder ganhar algum trocado era ficar, né, na mendicância, né? Ficar nas ruas pedindo dinheiro. Então eles davam uma túnica às vezes e colocavam essas pessoas assim para pedir esmola, pedir dinheiro, que era a única função que para eles, né, essas pessoas serviam, né? Então este homem foi colocado ali na porta da igreja, porque era muito frequentada, para pedir esmolas. Só que nesse dia, nesse momento, né, era o momento da vitória. E o homem mal sabia, ele nem sabia o que ia acontecer. Muito menos Pedro e João, também não sabia o que ia acontecer. Nós, na verdade, queridos, nós nunca sabemos nada. Só Deus sabe todas as coisas. Tudo está preparado. É por isso que a gente tem que estar sempre de olhos atentos, porque a qualquer momento pode acontecer algo. E a gente tem que estar preparado para qualquer coisa que acontecer. Então nesse momento, eles estavam indo ao templo para orar, sem intenção alguma de fazer alguma cura, enfim, eles queriam orar a Deus. Então esse homem pediu esmolas para os discípulos. Então os discípulos olharam para ele e disseram: Olha, nós não temos nem prata e a gente também não tem nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Eles falaram a verdade, eles não tinham dinheiro. Porque se eles tivessem dinheiro, eles diriam, porque eles não podem mentir. Mas Pedro e João sabiam que aquele homem, o que adiantaria ganhar dinheiro e continuar na mesma situação? O que adianta o homem ter muitas riquezas, muito dinheiro, e não pode ter uma vida simples, comum, alegre, de bem com a vida? Ter tanto dinheiro e não ter paz. Ter tanto dinheiro e não ter, né? Não ter aquela alegria imensa. Porque dinheiro, muitas pessoas, dinheiro não compra alegria. É temporário na realidade, né? Temporário. Porque a verdadeira alegria está dentro de cada um de nós. Mas não existe a melhor alegria no mundo que uma pessoa possa andar, caminhar, falar, se divertir. Porque dinheiro a gente pode correr atrás. Essas coisas banais. Mas a melhor coisa que existe é a saúde. E esse homem estava ali no templo, pedindo esmolas. Então Pedro diz: Olha, o que nós temos é muito mais do que aquele que você imagina, que mais que você precisa.
olhe para nós. Então aquele homem olha e Pedro fala, né? Em nome de Jesus Cristo, levanta-te, anda. Imediatamente, Pedro pega ele pela mão direita e estende, suspende o homem e o homem começa a caminhar. Interessante que muitas pessoas, né, hoje em dia, eles falam o seguinte: olha, a pessoa não foi curada, não foi liberta porque não teve fé. Sim, ela não teve fé porque se ela tivesse fé, ela receberia cura. Só que interessante aqui nessa passagem bíblica, eu vejo aqui que esse homem não tinha fé nenhuma. Interessante. Este homem aqui, ele não tinha fé. Porque ele não sabia o que ia acontecer. Muito menos Pedro e João. Não era a intenção de nenhum dos três ali. Aquele homem achava que Pedro ia dar alguma coisa para ele. Essa era a intenção do homem. Eu acho que ele vai dar outra coisa. E não tem prata nem ouro, mas talvez ele vai dar alguma coisa de valor. Uma vestimenta ou alguma coisa. Porque as vestes também tinham valores, né? Azeite. Alguma coisa assim, sabe? Mas de modo nenhum ele acharia que Pedro ia mandar ele andar. Então aquele homem não tinha fé nenhuma. Ele tinha fé nas coisas que ia receber, mas não na cura. Então Pedro, para que a dúvida não viesse penetrar o seu próprio coração, ele estende a mão. Porque Pedro e João também eram falhos. Eles tinham fé naquele homem, mas antes da dúvida chegar ao coração de Pedro e de João, ele estende a mão para o homem. A convicção. Porque aqueles eram os primeiros milagres que estavam fazendo, porque Jesus havia morrido, ressuscitado. Então eles estavam ali agora, naquele momento, com aquela missão. Então eles tinham que usar a fé que eles tinham e ao mesmo tempo a consciência. Você está entendendo? Pedro estende a mão para aquele homem porque Pedro também era um homem. Ele poderia duvidar também. Mas antes que a dúvida chegasse ao coração de Pedro, ele estende a mão para o homem. E aquele homem também, vendo a mão estendida para Pedro, também começou a acreditar. Então ambos tiveram fé naquele exato momento. E o milagre aconteceu. Muitas pessoas falam para você: olha, você não foi curado porque você não tinha fé. Ei, a fé tem que vir de algum lugar. Se a fé não vir de quem recebe a oração, tem que vir de quem está orando. Porque se não acontecer nenhum milagre, isso significa que nem quem está orando e nem quem está recebendo teve fé. Porque a fé tem que vir de alguém. Não. A fé tem que vir de quem está recebendo. Não. Ou vocês esqueceram que a palavra do Senhor diz que a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus? Sim, a fé vem pelo ouvir. Aí eu te pergunto, e o surdo que não pode ouvir? Como é que ele vai ter fé se a fé vem pelo ouvir? Você está entendendo? Porque já que aquele surdo não pode ouvir, quem está orando por ele tem que ter fé por ele. Ou alguém tem que levar aquele homem para receber a cura. Porque a gente sabe que aquele surdo quer ouvir, quer voltar a ouvir, que é um milagre. Então alguém tem que ter fé por ele. Então a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando Deus fala, vem. Quando Deus fala, haja, as coisas acontecem. Isso é fé. Quando Pedro diz assim, levanta-te, anda, é a mesma coisa que aquele homem ouviu a voz de Deus dizendo, haja, venha. Você está entendendo? Quando você coloca a fé em Deus, as coisas acontecem. A fé tem que vir dos dois lados, ou de quem recebe, ou de quem está orando. Principalmente de quem está orando, de quem está com as mãos ali para tocar no enfermo. Porque ele tem que ter uma dupla fé. Ou seja, ele tem que ter a fé dele e tem que ter a fé por aquela outra pessoa. Porque quem está orando não pode esperar pela aquela outra pessoa que tem a fé. Pelo contrário,
ele também tem que ter uma fé de reserva. Porque vai que aquele homem não tenha fé suficiente, mas a fé de quem está orando é o suficiente para suprir qualquer necessidade. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem fé, queridos. Independente se as pessoas acreditavam ou não, Jesus tinha fé o suficiente para curar qualquer um. Mas nós somos seres humanos. É bem diferente. Então nós temos que ter a nossa fé. E também temos que ter fé o suficiente para suprir a necessidade de outra pessoa. Então, se não houver nenhuma cura, nenhum milagre, fique tranquilo, a culpa não é só sua que está recebendo a oração. A culpa também é de quem está orando. Vocês dois não tiveram fé, porque a fé tem que vir de algum lugar. Ou o seu que está orando, ou de quem está recebendo. Mas tem que vir, porque a palavra de Deus ela não pode voltar vazia. Então, tenha fé.